Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um programa Negócios e Companhia da Vale TV. A entrevistada de hoje é a Alessandra Becker, uma irrequieta coaching e coordenadora técnica e gestora da Golfinho Academia de Natação. A gente vai conversar com ela sobre os desafios desse mundo do coaching e também sobre a Golfinho, que já é um patrimônio aqui da nossa cidade de Novo Hamburgo. Fique conosco! Ale, como é tua chamada, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É uma honra estar aqui. Podemos te chamar de Ali, Alessandra, Alessandra Todo Becker, mundo me Dona chama Alessandra, de Ali, como é Ali que é Becker, isso? Tá tudo certo. Tudo tá valendo. Tudo tá valendo. Me conta um pouquinho de ti, Alessandra. Como é que é essa pessoinha irrequieta e é no dia a dia? Onde é que tu estudou? Tu é daqui de Novo Hamburgo mesmo? Sim, eu sou daqui de Novo Hamburgo, Beth. Eu nasci na cidade, sou prata da casa, né? Estudei no 25 de julho, depois fiz a minha formação toda na Fevale, em Educação Física. A minha primeira formação é em Educação Física. Sou filha de 2 atletas, um que continuou, na verdade, a natação por ter mais talento, por gostar mais que o meu pai. Então, e de uma professora maravilhosa, socióloga, que é a Dona Arlete, que todo mundo foi aluno dela. E o meu pai, o Hélio, que também... colégio ela deu aula? Ai, deu aula no 25, deu aula no município, no início, deu aula muitos anos no Santa Catarina também, que aí obviamente, eu já estava formada, mas no 25 ela me deu aula. E meu pai também deu aula em muitas escolas também, no Pio 12. Então, assim, a gente brinca que mais da metade de Novo Hamburgo, de uma certa idade, foi aluno dos dois, né? E o nome do teu pai? Hélio Becker. O Hélio Becker. É, e a minha mãe é Arlete Becker. Nossa, muito legal. Então, o teu gosto por dar aulas, por ensinar, estudar, então é uma coisa de casa mesmo. Sabe que eu acredito que sim. Eu acho que exemplo arrasta, né? Eu tive professores, os meus pais são professores. E eu também segui a vida de professora por muito tempo. Eu dei aula quase 24 anos direto de natação na academia. E porque eu acreditava que por ser atleta não era o suficiente e ter a responsabilidade de poder trazer só a minha escola da vida e vir dar aula. Sim. Então eu fui fazer formação, até porque era uma exigência dos meus pais. Claro, quanto à qualidade de ensino e quanto à metodologia que meu pai estava trazendo da Alemanha, lá em 82, onde a gente montou a nossa metodologia, embasou ela, e da França também. Então eu fui estudar justamente para poder atuar na área de licenciatura, no caso. Né? E mais tarde, depois de um tempo, eu descobri que a gente tinha uma empresa e que essa empresa precisava ter gestão. Certo, então eu fui fazer claro. MBA de gestão empresarial. Depois eu fui fazer, nesse meio tempo, eu descobri o coaching em 2012. Então eu sou formada há muitos anos, onde tinham pouquíssimas empresas que faziam essa formação. Quando eu resolvi fazer o coaching, eu fui procurar o melhor lugar que eu achei na época, que era a Sociedade Brasileira de Coaching, conhecida como SBC. Fiz a formação. E logo depois eu fiz um pós-MBA em liderança com ênfase em coaching também, para poder também trazer para o nosso trabalho tanto o meu início foi engraçado, porque era tudo para academia. Certo. Liderar a equipe, fazer gestão, e eu descobri, e é bacana que as pessoas saibam disso, que a gente tem vários talentos, não é porque a gente acha que a gente nasceu para uma coisa e que a gente vai ter que fazer aquilo o resto da vida. Exatamente. E a gente descobre multifacetas na gente, na vida, desde que a gente experimente e se permita conhecer outras coisas. Eu descobri que eu amava gestão. Por quê, Beth? Onde é que isso converge? Eu hoje brinco que eu cuido de gente. E eu, então, estudei o corpo humano primeiro para poder trabalhar. E agora fui trabalhar a mente, que também convergia um pouquinho com o corpo humano, porque eu trabalho na base das neurociências. Então, tudo, na verdade, se fores olhar, todo o meu trabalho está embasado em relacionamento humano.
Então é o que eu gosto de gente. Eu gosto de estudar isso, de cérebro, de comportamento, como as pessoas atuam. É isso que eu faço hoje. E essa tua atitude hoje, tu leva, tu mantém lá na Golfinho. Como é que tu trabalha a tua equipe dentro desse monte de palavreado difícil que você acabou de falar aí? Eu trabalho, na verdade, baseado no coaching, porque é incrível, Beth. Quando eu fui conhecer a metodologia do coaching a fundo, eu fui ver que eu já tinha a veia de coaching sem eu ser coaching. Até porque... Eu dei um nome para uma coisa que não existia. Até porque coaching é treinar, né? Liderar, é ensinar. Na verdade, eu chamo de conduzir. Né? Isso. Até porque essa palavra vem do condutor da carruagem, da charrete, né? Isso mesmo. E o que eu mais... além do nosso exemplo, que tem que arrastar, que eu sempre digo que exemplo arrasta, não adianta eu dizer o que tu tem que fazer, eu preciso mostrar para ti a minha conduta tem que ser para ver que dá para fazer, isso é uma coisa que eu levo muito a sério. E uma das coisas que eu aprendi também é que quando a gente conduz uma pessoa que vem procurar a gente, tanto na Golfinho quanto no meu consultório, tanto faz, a gente chama de consultório, né? Uma coisa engraçada, mas é. Porque não é um consultório, porque eu não sou médico nem nada. Então, são pessoas que gostariam de ser conduzidas a uma vida melhor de qualquer forma, né? Inclusive, eu costumo dizer assim, a coach também, eles costumam, no meu conceito, que é motivação, né? Não existe isso. Ninguém motiva ninguém. Motivação vem de motivos e os motivos saem internamente de sentimentos. E esses sentimentos, eles têm que ser intrínsecos, eles têm que vir de dentro. Eu digo que motivação é uma coisa que não roda a maçaneta e a porta está aberta do lado de dentro e tu tem que girar e abrir. Sim. Né? Então, quando alguém vem e diz, fiz um processo de coaching, tu mudou minha vida. Aconteceu esses dias até numa agência da Caixa Federal, uma gerente geral dizendo isso para a equipe dela. E eu corrigindo na frente de todo mundo, eu disse, olha, na verdade, se tu não tivesse feito o teu movimento, que era o mais importante, não adiantava a minha condução. A minha equipe é a mesma coisa. A gente indica os locais, a gente fomenta possibilidades, ensina as pessoas a pensarem. Tu concorda que hoje as pessoas não pensam, que a gente age no automático todo o tempo? Sim. Por que a recorrência, por exemplo, de erros ou a recorrência de procrastinação é tão grande? Porque eu não me coloco em primeiro lugar e a segunda coisa, eu não torno isso consciente. Eu ajo no automático eu fiz sempre a mesma coisa. Isso. Poder do hábito. Mais do mesmo. Exato, mais do mesmo. Então é isso, na verdade, eu trabalho, como eu atuo em todas as frentes. Vamos lá, então, no consultório, com a minha equipe, gestando ela, e mais os nossos alunos, né? A gente lida através do coach. Eu vim esse final de semana, eu estava em congresso, 3 dias de gestão de academia, no maior encontro de fitness, que não leiam fitness como... A gente tem que deixar claro que é a gestão de academia da Golfinho, não gestão acadêmica. Não. Gestão de academia. Isso, de natação, de tudo que tu pode imaginar, de estúdio, de tudo. Então é muito legal, porque a Fitness Brasil, que a gente chama de IRSA, é o maior encontro de fitness que eles estão usando de wellness hoje, que é bem-estar da América Latina. Onde ali tem módulos diferentes. Ou quando tu é gestor da academia, tu vai fazer um módulo gestor. E quando tu é coordenador, que o meu coordenador foi junto, o Thiago Araújo, o Thiago foi fazer um módulo coordenador. Ele coordena os meus professores. Então, a gente trabalha em conjunto. Assim como o Vinícius Guedini acabou não indo dessa vez, mas é o nosso gerente. Então, nós trabalhamos em equipe. Coaching também é aprender a delegar. Claro. Né? E potencializar cada um dentro do seu ramo e não misturar as coisas, não fazer uma equipe. Tive a oportunidade de escutar o Bernardinho pela primeira vez, fiquei encantada, assim como a Cris Arcanjo, acho que é assim que fala, que falou muito do antifrágil, nós as mulheres, que eu fiquei encantada com ela, eu não... Confesso que eu tinha um pouquinho de dúvida de quanto ao conteúdo dela, fiquei impressionada, né, da parte antifrágil, que nós mulheres temos que ter, que é muito mais difícil, né, quando a gente ainda tem uma resistência muito grande, querendo ou não gosto desse papo, mas é verdade, na prática funciona assim. Então, quando tu consegue deliberar que cada um faz o seu papel, e a gente consegue converger depois no final para um resultado, fica muito mais fácil. O coaching, na verdade, ele te organiza de uma forma assertiva e faz E tem com uma que a coisa gente que a gente entrega. tem que deixar claro, né, Alessandra? É a questão de que coaching não é terapia, não é psiquiatria,
Não é, são coisas diferentes. Pelo amor de Deus, né? nunca, Isso, jamais, jamais. Inclusive, eu trabalho com uma equipe. Eu tenho equipe, eu brinco que eu tenho equipe. Não é uma coisa combinada, mas é. Eu tenho um psiquiatra, que é onde eu mando para todo mundo, que é o Dr. Jefferson Escobar. Quando eu tenho um problema que envolve isso, o Jefferson já atendeu vários coaches meus, que inclusive eu interrompi o processo de coaching e foi para lá. Eu tenho a Andressa Belém, São Leopoldo, a Sônia Silva. Conheço os dois, as duas, pois é. Então, assim, aqui a Andressa era minha psicóloga, a Sônia é do meu filho, e a gente acaba indicando, e elas, quando não tem alguém, elas indicam para outras pessoas. Então, assim, a gente faz uma anamnese com a pessoa que gostaria de fazer coaching, e a gente analisa se o que ela tem é o que eu posso oferecer. Ou se eu preciso encaminhá-la para um outro lugar, onde um outro profissional, e talvez, por que não, depois essa pessoa volte. Retorna lá para ti. Retorna para dar trabalhar o a parte alinhamento para ela Exato, do seu dia a dia. O que o coaching faz? Ele faz com que tu haja dentro, por exemplo, do teu potencial. Então, assim, ó, uma psicóloga não vai ficar olhando quais as ações que a gente poderia fazer para melhorar o nosso desempenho, né? Ele vai trabalhar por questões muito mais profundas. Isso. Então, a gente trabalha, na verdade, muito mais na prática da coisa, né? Tá, eu atendi muitas psicólogas já, Beth, muitas, tá? Que, olha que bacana, elas vieram me procurar porque elas precisavam de clientes. Olha só. Então, como elas são muito pautadas na parte técnica, como que elas iam achar clientes? Como que eu faço isso? Onde é que eu procuro isso? Como que tu vende? Que material que tu produz? Exato. Em que onde eu portas procuro? que tu vai bater? Né? E aí é muito legal, porque a gente acaba... Quando a gente... Por que é o cérebro educado, que a gente vai chegar lá depois, né? Quando tu educa o teu cérebro para jogar no teu time, né? Para ele realmente jogar no teu time, tu faz aquela parte de dizer assim, olha... eu vou trabalhar de acordo com o que vai me resolver e eu vou fazer de conta que, como eu brinco sempre, que o meu cérebro vai funcionar só porque eu preciso. Ele vai funcionar ali. Então, se o meu negócio é ter cliente, onde é que eu não estou procurando cliente que eu deveria procurar? Onde é que vai ser? Eles não podem fazer propaganda, Não então pode. é mais ainda, né? É mais sutil. É mais sutil, então, procurar ex-clientes. Então, a gente vê os parâmetros que dá para fazer. E isso faz com que, então, a pessoa entre em ação para resolver o problema que ela tem prático, muitas vezes, que ela não consegue pensar. Então, é muito interessante. Nossa, muito legal. Incrível que pareça, o nosso primeiro bloco já está se encaminhando para o final. Mas no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre os teus livros, tem alguns livros publicados já, e sobre o que é, afinal, o cérebro educado. Ok. Fique com a gente, pessoal, que vai ser muito legal. Até daqui a pouquinho. Ali no primeiro bloco, tu estavas falando sobre essa mudança, como é que é? Da maçaneta. A maçaneta está ali, a porta está ali, tu tem que abrir. O que é o gatilho do que o coaching faz, para que a pessoa faça? O que é? Isso vem ao encontro do que tu falou antes do cérebro educado? Vem. E eu me escutei uma coisa do Bernardinho que eu me identifiquei muito com a palestra dele, né? Porque eu fui atleta. Então, por eu ter sido atleta, recordista brasileira de natação, tive índice para CU, conto tudo no meu livro, agora no segundo. Não fui, no primeiro acho que também. Eu dei uma mexidinha falando nisso, porque não levaram mulheres para CU, mesmo a gente pagando, a federação não quis. Então foi uma frustração muito grande para mim. Nossa. Foi muito grande mesmo, porque a gente treina para isso. Devido a um preconceito, então, eu não sei, na verdade, hoje a gente sabendo, depois que passa anos, que era uma questão política, mas ok, aconteceu. E eu me vi muito nas palavras dele, porque eu tive um técnico perfeito, que foi meu pai. Ele era meu técnico, ele foi perfeito. Então, por que eu estou chegando nessa fala? Que ele diz que tem duas coisas, o Bernardinho fala, que são as coisas mais importantes que a pessoa deveria ter. Que era disciplina e motivação. Isso faz com que tu chegue em qualquer lugar. E aí ele fala, me senti muito feliz, porque ele diz a mesma coisa que eu digo. Disciplina é mais importante do que motivação. Motivação é a porta que abre por dentro, não roda a maçaneta, ok. Motivação vem de motivos para que tu tenhas, então, força para levantar todos os dias e querer fazer algo. Mas, hoje em dia, com a diversidade de possibilidades que as pessoas têm, Beth, está acontecendo o contrário. As pessoas não estão conseguindo achar motivação na vida delas.
E propósito. É verdade. Também não. Então, a gente descobre, através de um processo de coaching, o que a pessoa tem de potencial, do que ela é boa. Tu não sabe a dificuldade. Eu montei uma mini ferramenta e quando eu pergunto para a pessoa o que tu é bom, o que tu é bacana, o que tu faz, a pessoa trava. Ela não fala. Mas se eu perguntar o que ela tem de ruim... Vem uma lista. Vem uma lista. 2, então, 3 assim, páginas. E aí, na neurociências, que é o cérebro educado, que a gente é baseado nisso, a gente entende do porquê. Né? É muito mais fácil a gente pensar e falar do que não deu certo do que não deu certo. Isso a neurociência já comprovou. Né? Que isso é para outra hora, que é muito mais profundo do que a gente está imaginando. Então, o que acontece? No momento que eu descobri que eu tenho disciplina, eu sei um objetivo, que pode até nem ser o meu top 10, mas eu tenho um objetivo, né? Nem que for eu tenho um filho, eu preciso fazer com que ele é pequeno, eu tenho que fazer com que ele viva, sobrevive, enfim, não sei. Pode ser qualquer coisa, mesmo que não seja o top, né? Não que isso não seja, mas assim, eu preciso trabalhar, então eu preciso achar o que eu quero. A disciplina, como ele colocou, é a coisa mais importante que existe. Beth, eu sou vegana. E eu não como glúten há 6 anos. E eu tomei uma decisão de ser vegana há 2 anos. E aí, quando as pessoas me perguntam, eu cheguei num médico para fazer os exames, para ver se estava tudo ok, por pressão da família, né? E ele olhou para mim e disse, Alessandra, como é que foi a adaptação do veganismo? Eu digo, que adaptação? Foi assim, né? Ele disse, não, como tu deixou de comer carne, tomar leite, comer queijo e fazer não sei o quê? Eu disse, de quinta para sexta. Como assim? De quinta para sexta, eu decidi quinta-feira. Agora, semana que vem tá fazendo... Semana que vem faz 2 anos. Eu decidi de quinta para sexta e eu parei de comer. Mas, e como tu fez? Eu digo, olha, eu pensei o seguinte, eu usei o coaching comigo, eu usei. A parte mais difícil que eu achava que realmente era o glúten, que tudo tem glúten, até a caldo quinoa. Então, tudo tem glúten. Então, a parte mais fácil porque tu é muito alérgica, né? Eu sou alérgica. Não. Eu sou alérgica, testado, demais. sim, é demais, né? Então, assim, eu passava muito mal. Eu tava com 6 omeprazol por dia. Como educadora física, tu imagina. Daí eu olhei e disse, não. Então, é uma decisão. E aí, tu me diz assim, como que tu conseguiu te manter motivada pra conseguir virar vegana e dizer não pra todo mundo? E ainda sofrer, tipo, bullying, né? Com os amigos, no início Já assim, vem né? aquela chata que nada pode comer. Aí, o que eu fiz? É a disciplina que me fez fazer isso. Eu tinha um motivo grande, maior, e ele foi crescendo a partir do momento que eu fui estudando isso. E depois, a disciplina que me fez manter. Então, eu acredito hoje, eu concordo com o Bernardinho, que a disciplina a gente deveria ter. Aí tem pessoas que me dizem, eu tenho uma amiga que me diz assim, mas eu não tenho disciplina. Eu olhei para ela e disse, mentira, porque eu conheço ela. Daí eu falei, nisso, tu tem disciplina. Daí ela falou, verdade. Eu disse, então assim, tu tem disciplina do que te convém. Então, se tu te convém, tu tem disciplina. Então, vamos adequar o resto que precisa. Faz sentido? Faz. Então, é isso que a gente tem que pensar. E o cérebro educado, eu acredito... Beth, olha só, a educação... Não dizem que a educação salva o mundo. Tu concorda? Tá? Gênero, número e grau. Exato. Então, assim, Singapura mudou o país partindo os exemplos que eu dou no meu próximo livro. Coreia do Sul também. A Coreia do Sul também. O meu filho esteve morando lá 4 meses. Então, eu posso te dizer... E eu usei um exemplo do esporte, que foi o futebol da Alemanha, quando eles perderam há anos atrás. E eles vieram desde pequeno, tiveram a paciência e a disciplina de chegar com meninos pequenos de 12, 13 anos até chegar nos 30, chegar aqui e botar 8 no fundo do gol com o pessoal da Alemanha, né? Ninguém vai esquecer aquele 7-1. Aquele 8, acho que foi até, né? Então, assim, 7, 8. Então, o que acontece? Como que eles conseguiram isso? Foi o objeto de estudo, né? Inclusive da gente de coach na época, né? Então, foi feita uma programação, uma disciplina para poder chegar lá. Eu tive na Alemanha em 2011, na Missão Alemanha, visitando empresas. E para te ter uma ideia da seriedade deles, que o pessoal da Unicinos, de um ano antes, eles tiveram um problema na Autobahn. E quando foram chegar na Siemens, que era de uma empresa, na verdade, de chip, que a gente também visitou, eles chegaram com 12 minutos de atraso e eles não puderam entrar, tiveram que voltar.
E aí, olha, aquele jeitinho brasileiro, a pessoa da Unicinos explicando, olha, a gente teve um acidente, por que vocês não saíram antes? Então, essa disciplina é que nos falta. Né? A disciplina do meu aluno na academia, de vir e de se cuidar, de ter um olhar mais assertivo para si. De novo, jogar no seu time, de novo, olhar para si. E é isso que eu trago quando tu falou dos livros. Né? Eu conto nesse meu primeiro livro, que eu sou coautora, da minha vida, das 7 lições que a vida me deu. E que pega muito da natação, que são muito interessantes. É muito bom de ler, porque são histórias que as pessoas nem imaginam, né? Que eu aprendi, inclusive, com meu pai e com a minha mãe. E este agora é como que essa parte toda disciplinar, então, que é o que o esporte me deu, ele rebate na minha vida profissional e na minha vida como pessoal, na minha vida pessoal. Agora, Exato. Que vem o que tu estava falando de se tornar vegana. Exato. Que na verdade eu nem digo isso no livro até, mas assim, mas todo o resto. Mas te é um ajudou no teu perfeito. inconsciente, porque a tua disciplina te fez Beth, ter... quando tu toma a decisão de ser uma pessoa melhor, quando tu toma a decisão de querer fazer, quando toma a decisão que vai ser boa para ti e que vai ser boa para o planeta, no meu caso, no veganismo, que é outra história, e quando tu olha o quanto tu impacta, a tua decisão impacta nos outros, e eu assim, eu não sou vegana chata, deixa eu avisar, meus amigos sabem, ninguém precisa fazer comida especial para mim, pode me convidar para jantar, não tem problema, como batata frita, como arroz, como salada, sempre tenho o que fazer. A gente precisa ter plasticidade cerebral também, de se adaptar e não ser chata, porque isso é uma opção de achar que é só o que tu pensa é o que tá certo. De forma alguma. Cozinho pro meu filho. Porque tem muita gente que daí se torna, quando eu falo do chato, é isso, sabe? Não, mas tem, aí, meu Deus. Não, eu não falo nada pra ninguém. Quando as pessoas me procuram, mas como? Por que tu fez isso? Imagina eu em São Paulo agora. Com aquela abundância de comida maravilhosa que tem lá. Sim, mas nem foi essa a minha questão. A questão era na feira achar alguma coisa que eu pudesse comer. Eu precisava almoçar. Eu procurei muito conseguir achar, mas perguntei também para o pessoal que organizou a feira se teria alguma opção para mim. E gravei até um vídeo para a mulher lá, do quiosquezinho que tinha, dizendo que eu tinha. Então, assim, Beth, se tu procurar, tu acha. É isso, é tá? verdade. E as pessoas têm preguiça de procurar, têm preguiça de sair da zona de conforto, de chegar lá e de olhar alguma coisa, de começar um esporte. É que, de uma maneira geral, se pensa que o mundo veio para servir a gente. Né? Então, se eu vou num evento, tem que ter comida para mim. Não. Como é que não tem? Né? Mas não precisa ter. Beth, eu brinco. Porque o evento não é sobre veganismo. Eu brinco, Beth, olha só. Eu vou te dizer uma coisa muito legal. Uma pessoa me convida para jantar, tá? Amigas fazem isso. E daí, chega na hora e diz, tá, mas onde é que a gente vai comer para ter comida para ti? Aconteceu no aniversário do meu filho ano passado. Meu filho queria ir numa pizzaria em Porto Alegre, super famosa. E daí eu falei, mas eu tenho que achar um lugar para ti. Eu falei, não, a gente vai na pizzaria. Ele falou, não, mas lá não tem nada para ti. Eu disse, esse problema é meu, eu não como porque eu não quero. Então nós vamos porque aí eu digo sempre, a minha companhia, ela tem que ser maior do que o que eu vou comer. Então a minha companhia tem que ser muito maior, então não é por aí. Então assim o coaching assim que o coaching ajuda as pessoas, quando elas se empoderam do que elas querem e lutam sabendo de todas as dificuldades que elas vão ter, que nada vai cair do céu. O que cai do céu? Chuva, né? Agora até furacão, mas sim. O resto mas não. Assim, na verdade, tu tem já um livro, tu tens um capítulo e o outro. Vai ser também. Dois, A editora Gregory, a minha editora, a gente lançou esse livro e esse livro está sendo feito a terceira edição, porque ele é o segundo livro mais indicado sobre empreendedorismo feminino no Brasil, na Rede Itaú. Então, ela precisou fazer a terceira edição, vai ser dia 28 em São Paulo, com um mega evento. E em dezembro saiu outro que ela me convidou para ser coautora, que são só de esportistas falando a respeito disso, porque, Beth, a gente não sabia disso. Não existe muito livro editado no Brasil sobre empreendedorismo feminino. São raros. Muitas vezes não tem 10. Então, é isso que ela está procurando. Essa minha editora, ela está se especializando nisso, na verdade. Mas que bacana. Nessa parte de empreendedorismo feminino. Que demais. E o que é, Alessandra, o cérebro educado? O cérebro educado surgiu da vontade de unir tudo que o cérebro pode te ajudar dentro de uma organização e dentro de uma educação. Se a educação salva o mundo, de tudo, como a gente falou de Singapura, enfim,
A gente acredita também que educar o nosso cérebro, a gente precisa dar comandos para que ele seja educado e não pense o que ele quer, e sim o que eu preciso que ele pense. E para que ele não tenha atitudes do cotidiano, de onde tu tá, porque a gente fala assim, ó, a minha mãe fez assim, meu pai fez assim, na empresa que eu faço assim, o mundo é assim e é assim que eu vou fazer. Porque o cérebro, ele precisa ser conduzido. Não tem um livro, Os 7 Hábitos e papapá, como é que muda o hábito, como é que a gente vai fazer? Isso. É mais ou menos nessa linha. Então, se eu quero modificar algum comportamento, eu preciso modificar, porque ele não está sendo bom para mim, ele está me levando para um lado errado. Então, como que eu educo ele? E é esse o meu propósito, por exemplo, da Elaine Coelho, que é minha sócia, da gente trabalhar justamente com a educação dele através de métodos que a gente utiliza com o nosso coachee, ou nas empresas, quando a Elaine principalmente atende empresas, nós usamos a metodologia do coaching linkado a neurociências e linkado a possibilidades mais assertivas para a gente poder chegar mais rápido onde a gente quer. Então funciona maravilhosamente bem. Até, infelizmente, a gente já está indo para o final, mas para pegar e ver se eu concluí certo, assim, hoje em dia, com a crise, muitas pessoas, empresários e gestores e funcionários, eles estão desanimados. Isso é o cérebro comandando a si mesmo, né? Também. Então, tu pode utilizar isso de tu dar um comando, tu dar esse direcionamento para dizer, não, isso existe, mas como que tu vai mudar isso? Exato. O teu comportamento, aí tu pega a tua parte né? boa, que tu tem muito bom, tu pega a tua parte que tu precisa desenvolver. Isso. E aí tu potencializa, na verdade, o que tu tem de bom e tu trabalha o que tu não tem de tão bom. Claro que é muito mais complexo do que isso. Sim, eu tô simplificando muito, né? Sim. Isso como? Através de atitudes. E as atitudes nunca são grandes, vamos deixar claro, tá? A gente não muda a nossa vida de uma hora para outra, de uma forma, não, eu vou mudar agora para sempre, vai ser assim. Não. É Por incrível que pareça, de cada vez. Cada momento que tu consegue ultrapassar alguma coisinha pequenininha que tu tenha para melhorar, isso te dá uma ressonância de onda muito grande para poder melhorar as outras como é que é a pedrinha que tu bota no lago e que vai gerando aquelas ondas. E muitas vezes a gente acha que tem problema enorme, que tá cheio de coisa, e na verdade nossos problemas são tão pequenos e o nosso cérebro ele aumenta tanto que quando a gente senta e coloca na realidade tu não pensa, é assim. meu Deus, era só isso. Era só isso, mais ou menos isso. Alessandra, por mim teria mais um programa, mas sei que já fica o convite para daqui a um tempo a gente falar mais sobre isso, até tu fazer uns exercíciozinhos aqui conosco e falar do teu livro também. A gente vem no lançamento depois em São Paulo, bacana. Em dezembro, a gente vem daí para mostrar. Tá feito o convite. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado, continuem com a programação da Vale TV e até o próximo Negócios e Companhia. Até lá!